39, versículo 5, em nome de Jesus, amém? Gênesis 39, versículo 5, em nome de Jesus. Se tivesse a Bíblia, peça uma aí para as irmãs, obreiras, obreiro, para que você acompanhe o nome de Jesus Cristo, amém? Evite conversar na hora do culto, é necessário que você dê a atenção à palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus. Gênesis 39, versículo 5. Essa palavra eu trouxe aqui na sexta-feira e como Deus falou ao nosso coração. Eu creio que talvez você chegou aqui nesta manhã e você está pedindo um direcionamento da parte de Deus. Abra o coração e permita que o Espírito Santo ele venha testificar ao teu coração em nome de Jesus Cristo. Amém? Gênesis 39, versículo 5. Gênesis 39, versículo 5. Amém? Gênesis 39, versículo 5. Todo mundo achou, meus irmãos? Sim ou não? Amém? Creia que Deus hoje vai trazer alegria para o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler, pastor? E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Presta atenção, meus irmãos, em nome de Jesus. José, nós conhecemos a trajetória de José, sabemos que tudo aquilo que aconteceu, que os irmãos fizeram, como ele foi vendido como escravo, como ele chegou até a casa de Potifar. Presta atenção, uma coisa que eu falei aqui na sexta-feira, irmão: tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, nada foge dos olhos do Senhor, amém? E a Bíblia ela diz em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até uma maldade que te fazem, até um mal que te faz, se você está na presença de Deus, Deus transforma aquela maldição em bênção. E presta atenção, mesmo ele sendo levado e vendido como escravo para Potifar, por amor a ele, Deus abençoou aquela casa. Por amor a ele, Deus abençoou o egípcio. Presta atenção, irmão. Tem pessoas, irmãos, que elas são bênção de Deus na nossa vida. Tem pessoa que nós abrimos a nossa casa e ela traz bênçãos para a nossa vida. Assim como José, meus irmãos. José, ao ele entrar naquele lugar, por amor a José, Deus abençoou o egípcio. Não era por merecimento do egípcio, não era por merecimento de Faraó. E um ponto que eu falei aqui na sexta-feira, meu irmão, às vezes Deus não fechou essa empresa ainda porque você está lá, porque a bênção do Senhor ela está sobre você, e a misericórdia de Deus, irmão, alcança aquele lugar por causa de você. Então o José, irmão, ele entrou naquele lugar e ele foi bênção para Faraó, para o Potifar, perdão. Ele foi bênção para Potifar. É como eu disse aqui, irmãos, tem pessoas que você vai abrir a tua casa e ela vai ser o quê? Bênção. Tem pessoas que você vai abrir a sua vida para eles e eles serão bênção na sua vida, amém? Tem pessoas que você vai trazer para a sua vida e eles vão trazer o quê? Uma bênção de Deus. Mas assim, meu irmão, presta atenção, como há pessoas, irmãos, que são bênçãos para a nossa vida, também nós temos que tomar cuidado, e há pessoas que podem ser o quê? Maldição. O José fez toda a diferença. Olha que coisa, vamos ler aqui de novo, irmãos. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José.
e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Presta atenção, irmão, como José abençoou aquele lugar. E isso, irmão, nós temos que aprender com Deus. Às vezes nós estamos orando para que Deus abençoe o lugar. Às vezes nós estamos orando para que Deus transforme o lugar. Mas a palavra do Senhor disse: se tu uma bênção, é você que vai ser esta bênção aonde você entrar. Irmão, está lá em Deuteronômio 28. Bendito será ao entrares e bendito será o quê? Ao sair. Pastor, entrei naquele lugar, eu estou ali para abençoar. Então abençoe aquele lugar, mesmo que seja um lugar que você não se sinta bem, mesmo que seja um lugar que é um lugar onde você está contra a sua vontade. Pastor, eu vim morar aqui por uma ocasião, eu não gostaria de estar morando aqui, mas foi onde Deus me colocou. Então abençoe o lugar aonde você mora. Talvez você está morando lá no meu mundo, naquele apartamento, naquela residência, a vizinhança é uma bênção. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abençoar. Deus te chamou para você ser um abençoador, minha irmã. Tem pessoa que ao invés de abençoar o lugar, fica amaldiçoando. A palavra do Senhor diz que o poder da vida e da morte está onde, meus irmãos? Na língua. Amém? Ah, pastor, mas esta noite eu não dormi. Irmão, ao invés de amaldiçoar aquelas pessoas, peça para que Deus salve, peça para que Deus converta, peça que Deus restaure a vida daquelas pessoas. Aí, irmão, por causa lá, vamos supor, aqui em vários lugares tem o tal do pancadão, não tem? Sim ou não? Tem o tal do fluxo, não tem? Sim ou não? E está se espalhando, irmão. A cada esquina, a cada lugar, tem alguém que coloca aquela caixa de som de 2 metros, conhece? O tal do paredão, e fica ali de dia e de noite. Chega a janela da sua casa, faz o quê? Até a janela dança, né, irmão? Vibrando lá com as batidas, não é assim? Não é assim, sim ou não? Mas o que eu faço? Ao invés de eu ficar enfurecido, eu dobro os meus joelhos no chão e falo: meu Deus, abençoa essas vidas que não conhecem o Senhor, que estão na ignorância, que ainda não conhecem. Eu conheço o Senhor, eu conheço a sua misericórdia, eu conheço a tua bondade, Jesus, eu conheço quanto o Senhor é bom. Por isso, meu Deus, alcance essas vidas. Então, seja como José, irmão. Ainda que você esteja no lugar onde você não gostaria de estar. O José foi bênção para quem? Para o egípcio. O José fez toda a diferença naquela casa. Presta atenção na palavra e deixa a criança, senão você perde a bênção. Deixa que a mãe resolve, amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, o José foi o quê? A bênção. A bênção e a diferença sobre aquele lugar. Será que nós estamos sendo essa diferença, irmão, onde nós trabalhamos? Será que nós estamos sendo a bênção no meio da nossa família? Porque às vezes você entrou numa família, irmão, quem já viu lá falar que se compra o pacote completo, não é? Sim ou não? A pessoa ela casa, mas ela compra o pacote completo. Às vezes o marido é uma bênção, a esposa é uma bênção, mas a família é o quê? Uma bênção, irmãos. Não é? Para não falar outra coisa. A família também é uma bênção, não é? Aí a pessoa fala: meu Deus, aonde eu me enfiei? Você foi colocado lá para ser a diferença. Você foi colocado lá, irmão, para abençoar, para salvar essas pessoas que estão perdidas, para salvar essas pessoas que não conhecem a Deus. Ah, meu irmão, porque essa pessoa é abençoada em tudo que faz? Porque só ele prospera? Aí você vai contar o segredo. Você vai falar assim: o segredo que eu tenho Deus na minha vida, é Deus na minha casa, é Deus aonde eu coloco as mãos. Por isso que está tudo certo. Amém? Diga graças a Deus. Então há pessoas, irmãos, que elas são colocadas em lugares, em locais para ser um abençoador. Há pessoas que também entram na nossa vida para nos abençoar. A Bíblia diz, irmão, que por muitas vezes, né, ali os servos do Senhor receberam, né, foram hospitaleiros
e sem saber, irmão, eles acabaram recebendo anjos na sua casa. Quem já viu essa passagem? Abra comigo lá, Hebreus 13:2, deixa marcadinho aí, e você vai ler comigo. Então tem pessoas, irmãos, que verdadeiramente são anjos de Deus na nossa vida. O José, irmão, foi um anjo de Deus colocado na casa do egípcio. Amém? Então tem pessoas que você vai abrir a sua vida, irmão, e elas serão bênção para você, assim como José foi, e que você também venha ser bênção aonde você estiver, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Em nome de Jesus. Amém? Está lá, irmãos, no finalzinho. Abra Apocalipse, você vai voltando, fica muito mais fácil. Apocalipse, aí você vai no livro de Judas. Antes de Judas vem a terceira, a segunda, a primeira carta de João, segunda Pedro, primeira Pedro, Tiago, e antes de Tiago, o livro de Hebreus. Amém? Todo mundo achou? Sim ou não? Vocês estão no jejum? Mas a Bíblia diz que quando a gente estiver em jejum, para a gente não ficar contristado, não é? A Bíblia fala para a gente passar uma aguinha no rosto, não é, irmão? E não ficar abatido, né? Glória a Deus, você está no propósito, fica no propósito firme aí, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Bem? Acharam, meus irmãos? Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, em nome de Jesus. Todo mundo achou? Sim. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não saberam hospedar o quê? Anjos. Então tem pessoas, irmãos, que serão como anjos de Deus aonde? Na nossa vida. A Bíblia diz que eles, sendo hospitaleiros, né, sem saberem receber o anjo de Deus na sua vida. Amém? E presta atenção, irmão, tem pessoa que ela não sabe ser hospitaleira. É uma pessoa que ela não sabe tratar as outras pessoas. Tem vezes, irmão, que Deus coloca pessoas ao seu lado exatamente para te abençoar. E às vezes, por causa do seu tratar, a sua forma de tratar, aquela pessoa se afasta, aquela pessoa se distancia de você. Então a Bíblia nos ensina e fala para que a gente não se esqueça, porque por essa hospitalidade, alguns não saberam hospedar o quê? Anjos, irmãos. Olha que bênção. Então, da mesma forma que nós temos que ser anjos de Deus aonde nós estivermos, Deus também envia anjos dele sobre a nossa vida. Às vezes, não é o anjo ser celestial, mas é aquele mensageiro de Deus, é aquele abençoador que vai lá para te abençoar, é aquela pessoa que vai trazer, irmão, uma mudança na sua vida, que vai trazer um ânimo, que vai trazer uma direção de Deus. Diga graças a Deus. Então nós precisamos aprender a ser hospitaleiro, pessoas que sabem tratar as pessoas que estão à sua volta. Tem pessoa, irmão, que ela não sabe tratar. A pessoa que ela acha, irmão, que ela tem que responder aquela resposta brusca. Ela não tem aquele perfil de Deus. Aquela pessoa que sabe falar, tratar. Ela sabe ali, irmão, falar, dialogar com as pessoas que estão à sua volta. Ah, pastor, mas a pessoa é ignorante. Mas você não é. Amém? Você é de Deus. A Bíblia diz que há essa diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Há uma diferença. Se não há essa diferença, irmão, como que as pessoas vão identificar que eu sou de Deus ou não? Então tem pessoas, irmão, que ela não sabe tratar outras pessoas. E no mundo que nós estamos vivendo, irmão, isso acontece dia após dia.
As pessoas estão cada dia mais estressadas, as pessoas estão cada dia mais ignorantes, elas não sabem ser mais o que? Hospitaleiros, não é? Às vezes você está lá, o pedreiro vai lá na sua casa, vai fazer o serviço, nem um copo de água você dá mais para a pessoa. Não era, irmão? Antigamente ia lá, levava um bolinho, não era? Fazia um bolinho e ali levava um cafezinho. A pessoa falava: nossa, que pessoa hospitaleira, que pessoa que sabe tratar as pessoas bem. Amém? Isso, irmão, independente de quem seja. Amém? Seja a pessoa que tenha uma condição boa de vida, um diferencial, ou aquela pessoa que não tem nada para te oferecer. Ainda mais eu digo, irmão, aquele que não tem nada para te oferecer é aquele que você tem que tratar muito bem em nome de Jesus. É aquele que você tem que fazer a diferença na vida dele. Diga graças a Deus. Amém? Então tem pessoas, irmãos, que serão como anjos de Deus na nossa vida. E essas pessoas é que nós temos que fazer amizade. Essas pessoas, irmãos, e eu digo, não é qualquer pessoa, mas aquelas pessoas que verdadeiramente são de Deus. Aquelas pessoas que não é só de palavras, irmão, mas você vê o fruto do Espírito Santo na vida deles. Essas pessoas você tem que o quê? Se aproximar, fazer amizade com aquelas pessoas que amam a Deus. Amém? E não é só amar de boca para fora, porque tem muitos que dizem que amam a Deus, mas quando você olha os frutos, não condiz com aquilo que Deus ensina. Diga glória a Deus. Agora, aqueles que verdadeiramente, Senhor, pratica a palavra diante do Senhor, aqueles você tem que o quê? Se aproximar. Amém? Porque eles serão anjos de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Volta comigo lá em Gênesis, em nome de Jesus. Volta comigo lá onde nós marcamos. Gênesis, estávamos no 39, versículo 5. Vamos continuar aqui em nome de Jesus. Amém? Sexta-feira Deus entregou a palavra de um jeito e hoje Deus está dando uma outra direção. Amém? Em nome de Jesus. Isso, aqui nós lemos a primeira parte. Então tem pessoas que serão o quê? Bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Será que Deus não está enviando uma pessoa dessa na sua vida para te abençoar? Será que Deus não está enviando alguém para mudar a tua história em nome de Jesus? Porque Deus não tinha nada com o Egito, só tinha? Não. Mas Deus tinha o quê? Com José. E por amor a José, Deus abençoava o egípcio. Amém? Diga glórias a Deus. Vamos reler aqui, e tem algum ponto que eu falei, aqueles que são anjos de Deus. Mas eu quero falar aqueles também que não são anjos de Deus. Vamos reler os 5, e eu vou aqui já voltar aqui um pouquinho com você em Gênesis. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, e sobre o que? Tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, porque ele merecia? Não, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Às vezes Deus abençoa o filho, não porque ele merece. Às vezes Deus abençoa a filha, não porque ele merece, mas porque tem um José no meio da família. E por amor a essa pessoa, Deus o quê? Abençoa. Aí a pessoa que ela está lá fora, está afastada, não está firme nos caminhos do Senhor, ela fala: olha, eu não estou indo nem na igreja e Deus tem o quê? Me abençoado. Mas por que Deus tem abençoado esta pessoa? Porque tem uma mãe que está lá como José naquela família. Porque tem um parente que está como José naquela casa. E por amor àquele, Deus abençoa toda a casa. Não é por merecimento do egípcio, não é por merecimento daquela pessoa, mas é porque tem alguém que está o quê? Na presença de Deus. Diga graças a Deus em nome de Jesus. Amém? Então José foi bênção. Mas assim como tem pessoas que são bênçãos, irmão, tem pessoas que também trazem o quê?
maldição. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Abra agora comigo Gênesis 13:7. Deixa marcar aí, nosso texto base é esse, tá? Gênesis 13:7. Em nome de Jesus. Gênesis 13:7. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Acharam, meus irmãos? Acharam? Sim ou não? Então vamos ler aqui. E houve contenda ou briga entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Presta atenção aqui no pastor. Quando Deus deu a chamada de Abraão, Deus não chamou para que ele levasse a parentela. O que é a família no seu entender, meu irmão? O que é a família? O que se constitui a família? De quantos membros dá? Com quantos membros se constitui a família? Pai, mãe, filhos. Agora o irmão, o primo, o cunhado, a cunhada, o genro, a nora são o quê? Parentela. Deus não mandou o Abraão trazer o seu sobrinho Ló, mas no entender dele ele tinha que trazer o quê? Toda a casa. E para o Abraão, meu irmão, o Ló deu o quê? Uma grande dor de cabeça, porque quando era para ser o quê? Ter paz e bênção de Deus, ali estava tendo o quê? Contenda. Irmão, tome também cuidado com quem você abre a sua casa. A pessoa lá, o pastor, meu filho casou com essa pessoa, tal. Não estou falando mal de ninguém, de família, tá? Mas nós temos que tomar cuidado para quem a gente temos aberto a nossa casa. Amém? Para o Abraão, Ló deu o quê? Dor de cabeça. Irmão, tem coisa que você não tem que fazer pela emoção. Você tem que agir pela direção de Deus. Deus já tinha dado uma direção. Qual foi a direção? Sai do meio da sua parentela, sai da sua terra, no meio da sua parentela, e vá para uma terra onde eu te mostrarei. Tem pessoa, irmão, que tem mãe, tem familiar, tem parente, que ele quer ser um bonzinho, né? E a Bíblia diz que bom é quem? É Deus. Deus é bom, irmão. Tem gente que quer ser mais bom do que Deus, mas Deus é bom. Nós temos que ser guiados pela palavra. Uma coisa que eu vou te ensinar, se você ainda não entendeu, você vai entender. Se o filho ele quer casar, ele tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Casa. Esse é o princípio. Amém? Ah, mas pai, mas mãe, eu vou construir aqui em cima da tua casa. Na minha não. Na minha não, irmãos. Quem casa quer? Porque às vezes nós agimos por sentimento e a gente não sabe que está trazendo um Ló para a nossa vida. Que lá na frente vai te dar um problema, uma dor de cabeça, vai tirar a tua paz, irmão. Então aprenda aqui. Deus não falou para Abraão trazer Ló para a vida dele, mas por sentimento, talvez porque ele gostava, ou talvez porque ele quis ser o bonzinho, ele trouxe para a sua vida. Irmão, presta atenção no que eu vou falar. Tem sogras que estão enfrentando luta com quem? Com a nora, por causa que agiu por emoção. Tem sogro que está sofrendo ali com o quê? Com dinheiro, porque agiu por emoção. Então nós precisamos agir na direção de Deus. Não que eu estou pregando, eu estou falando contra a família, não é isso, pelo contrário. Mas às vezes, porque você quer ser o quê? O bonzinho, a boazinha, você lá na frente vai ter uma complicação que você desconhece. E se você ler a trajetória, irmão de Ló, você vai ver.
que por causa de Ló, o Abraão teve que entrar em guerras, em batalhas que não eram dele, para dar livramento para quem? Para Ló. Então, como há pessoas que são anjos de Deus na nossa vida, há pessoas que também vão trazer o que na nossa vida, irmão? Maldição. Brigas que não havia, estavam o quê? Tendo. Brigas que não acontecia, estava acontecendo. Por causa do quê? Por causa que Abraão agiu por causa do seu coração. Será que você não está sendo guiado pelo teu coração? Ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo? Ah, pastor, mas é porque eu amo meu filho. Ah, porque eu amo minha filha. Irmão, ele viver a vida dele, viver a vida dela, não quer dizer que você não está amando mais ou menos. Você tem que deixar ele seguir a sua própria vida. É claro que tem as exceções, uma necessidade, por um tempo momentâneo, você pode ajudar. Mas aquela pessoa, ela tem que se levantar e viver o quê? A sua própria vida. Diga graças a Deus. O Abraão tinha tudo para ter paz. E você sabia que às vezes está tendo tanta briga que você não consegue ouvir mais a voz de Deus? Porque o Abraão, enquanto Ló não se apartou dele, Deus não falou com ele. Deus não falou. Às vezes a briga está tanto dentro de casa que você não consegue nem mais orar. Às vezes a briga está tanta dentro de casa que você não consegue mais colocar o teu coração na oração. O coração fica pesado. Quem já orou com o coração pesado, irmão? Não dá nem vontade de orar, não é assim? Sim ou não? Então tem pessoas, irmãos, que serão bênção. Ela vai abençoar a vida daquela outra pessoa. Mas tem pessoa que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes sem a direção de Deus, aquela pessoa não tem nada de Deus que quer trazer para a nossa vida. Uma coisa que eu falo, meu filho não está aqui, era para estar, mas ele vai estar na outra Santa Ceia, na regional. Uma coisa que eu falo para ele desde quando ele começou a namorar, 14, 15 anos. Eu falei, Gabriel, se um acaso, a orientação é essa, que antes do casamento não venha ter relações. Mas acaso você cometa alguma bobeira, alguma besteira, dizendo numa expressão mais popular, assuma o teu BO. Porque eu não vou construir em cima da minha casa. Eu não vou abrir um quartinho para que você venha e traga sua mulher. Não. Tudo que eu fiz aqui diante de Deus foi com a ajuda do Senhor. Passando as minhas batalhas, passando as minhas lutas. Então tenha a ciência que acaso você cometa alguma bobagem, e graças a Deus que nunca cometeu, você vai ter que assumir as suas responsabilidades. E aí eu falando com ele, eu falei, se foi homem para fazer, seja homem para o que, irmãos? Assumir. Mas às vezes, como a gente quer ser o bonzinho, a boazinha, o que a gente faz, irmão? Aí a gente traz um Ló para a nossa vida. Por quê? Teu filho você conhece, a tua filha você conhece, mas talvez a outra pessoa você só conhece o quê? Aquele perfil de aparência. E aí no dia a dia você vai conhecer os defeitos, os problemas, os tiques, você vai conhecer tudo aquilo que aquela pessoa ela é. Você está compreendendo? E o que acontece? Aí começa o quê? A acontecer as brigas. Começa a acontecer a desunião. Aí começa o filho vai ficar entre a cruz e a espada. Por quê? Ele vai amar a sua parceira, mas também vai ter o amor da mãe. Vai ter também o amor do pai. Aí ele vai ficar perdido, porque ele não sabe se agrada a mãe ou se agrada o quê? A companheira, o companheiro. Você está entendendo em nome de Jesus? Aí ele fica aqui, a tua companheira fez tal coisa, o teu companheiro fez tal coisa, mas a sua mãe tal coisa. Aí você tira o quê? Perde a paz. O Abraão estava sem paz. Estava vendo o quê? Contenda. Brigas e brigas ali de Ares. Ao ponto deles tomar uma decisão no outro. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos
somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta de mim. Se escolheres a esquerda, virei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Olha que o ponto chegou, irmão. Ao ponto de o quê? Se separar. A pessoa, irmão, que já não tem mais comunhão com a família por causa de uma briga, por causa de uma bobeira, por causa de uma herança. Quantas famílias são destruídas por causa do que, irmãos? Por causa do que? De herança. Está brigando até hoje. Porque essa parte aí me pertence, porque essa parte não me pertence. Aí está naquele pé de guerra. Aonde era para ter um comum acordo, né, para sentar, conversar, resolver, estão brigando. Não tem mais aquela comunhão, não tem mais aquela união que a família deveria o quê? Ter. Por causa do quê? Às vezes por causa de uma pessoa, às vezes por causa de alguém, às vezes porque a pessoa ela abre a sua vida para quem não deveria o quê? Abrir. Irmão, coloque sempre no teu coração: bom é Deus. Eu tenho que agir na direção do Espírito Santo. Amém? Não queira ser maior, mais bom do que Deus, irmão. Se Deus dirigiu, glória a Deus. Mas se Deus não falou, o que você está fazendo? Agora você talvez está vivendo ou passando, irmão, uma realidade a qual você não gostaria. É briga de dia, é briga de noite, é ligação para falar disso, daquilo outro. Então tem pessoas que vão sim abençoar a nossa vida, mas tem pessoas que serão como Ló, que trarão o quê? Dor de cabeça. Mas mesmo acontecendo tudo isso, o Abraão foi o quê? Muitas vezes salvado de o quê? Situações complicadas. Às vezes você está entrando em enroscadas, em situações complicadas, porque não está ouvindo a voz de Deus. Está querendo resolver tudo o quê? Na força do seu entendimento, na força do teu braço. E é preciso seguir a direção de Deus, meu irmão. É preciso seguir a direção de Deus. Amém? Porque às vezes você está tomando a decisão a qual Deus não mandou você tomar. Talvez você está agindo na direção somente por o quê? Por emoção. Uma coisa que eu falo: deixe de ser emocionado. Diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Volta lá para onde nós estávamos. Estávamos no 5 de Gênesis 39. Vamos para o 6. Em nome de Jesus. 35, versículo 39, perdão, versículo 6. Isso. 39, versículo 6. Amém? E deixou tudo o que tinha na mão de quem? De José. De maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso a vista. Olha que bênção, irmão. Chega lá o teu patrão e coloca tudo nas tuas mãos. A confiança era tanta, irmão, que o próprio egípcio Potifar, ele não sabia nem o que ele tinha. Irmão, Deus, ele coloca na nossa vida pessoas que também venham confiar em nós. Amém? Por que, pastor, eu gero esta confiança? Irmão, porque o teu proceder é conforme Deus fala. Amém? Uma pessoa que é de Deus, eu falei aqui na sexta-feira, por mais dificuldade que ela esteja passando, ela nunca vai colocar a mão naquilo que não é dela. Por mais um momento difícil que ela esteja passando, e seja em qualquer área, ela nunca vai cometer algo que desagrade a Deus. E isso, irmão, as pessoas verem em nós, vai gerar o que? Uma confiança. Poxa, a pessoa faz tudo que é certo, mesmo não tendo ninguém vendo ela, mesmo não tendo ninguém acompanhando, mesmo fora das câmeras, a pessoa faz o que é certo. Amém? Irmão, presta atenção. Confiança é algo que se adquire dia
Aposte em mim. Não adianta uma pessoa chegar de um dia para a noite na sua vida e você falar: ah, você não confia em mim? É claro que eu não confio. A pessoa está chegando o quê? Agora. Agora a confiança ela vai sendo adquirida por dia a dia. Aonde você entrar, essa confiança tem que ser conquistada. Se Deus te colocou em um lugar, irmão, ali onde que é bênção, começa a procurar diante de Deus mostrar os teus frutos, para que você adquira o quê? A confiança. Ninguém vai colocar o muito, irmão, uma pessoa que não se pode ter confiança. Diga glória a Deus. Ninguém vai confiar algo grande na vida de alguém que não gera confiança. Então, o José gerava confiança, irmão, no seu patrão, no seu Senhor. Amém? Será que nós estamos gerando confiança nas pessoas que estão diante de nós? Ou será que se a pessoa estiver fazendo qualquer coisa e fala: poxa, eu não confio nessa pessoa? Por que não confia? Por causa do jeito que a pessoa age, por causa da conversa, porque a pessoa não expressa confiança. Tem pessoa que não vai dar para confiar. Você está entendendo? A pessoa só fala coisa errada, a pessoa só fala que pratica coisa errada, a pessoa quer ter vantagem em tudo. Mas tem que ser esperto, irmão, tem que ser honesto. Amém. Tem que ser verdadeiro. Amém. Tem que procurar andar no caminho da sinceridade. Amém. O mundo ele está caminhando, irmão, eu sempre falo isso, no caminho da perdição. O que é errado está tendo como quê? Como certo. O que está errado as pessoas estão levando como certo. E o certo como o quê? Hoje em dia, irmão, quem é fiel é o quê? Bobo, não é? O homem, principalmente do lado do homem, o homem que é fiel é dito como o quê? Bobão, bobona, não é? A pessoa, se ela estiver fora daquela realidade que o mundo prega, é uma pessoa que é o quê? Tolo. Mas aquele que vive a palavra de Deus, irmão, ele gera confiança. Pode colocar tudo nas suas mãos, porque aquele que faz o que é certo vai fazer sendo visto ou não, em nome de Jesus. Amém? Vamos correr aqui. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Presta atenção, irmão. Tem gente que confunde as coisas. Tem gente que, por causa do brilho de Deus em você, a sua forma de falar, as pessoas confundem as coisas. A mulher de Potifar, ela confundiu aquela formosura de José. A presença do Senhor na nossa vida, irmão, formoseia os nossos rostos. A presença de Deus na nossa vida, irmão, faz com que o nosso rosto resplandeça. Já percebeu que o povo de Deus é mais bonito do que o povo do mundo, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Vá onde você for, a pessoa vai falar assim: nossa, tem uma luz em você, não fala? Tem uma diferença em você. Às vezes você não abre nem a sua boca para falar, a pessoa fala: você é de Deus, né? Você vai na igreja, você é evangélico, não é assim que as pessoas falam? Você nem abre a boca para falar. Mas tem pessoa que confunde as coisas. Às vezes você trata a pessoa com educação, com simpatia, não é? E a pessoa ela interpreta errado. Assim como a mulher de Potifar interpretou errado. Aí entendeu que José queria alguma coisa com... Irmão, tem pessoa que eu não sei o que passa pela cabeça, né? Se a mulher passa lá e fala bom dia, a cabeça da pessoa já acha que o quê? Está dando o quê? Está dando bola. Não é assim? Não é? Mas eu pensou porque quis pensar, porque não deu brecha nenhuma, não deu... o que a pessoa falou foi só um bom dia. Ou às vezes não tem que tomar até cuidado com o elogio, porque tem pessoa que interpreta errado, não é? Às vezes você faz um elogio, a pessoa lá na cabeça dela interpreta errado, entende errado, não é assim? E aí começa a falar coisas que o quê? Que não se deve, não é?
A pessoa vai lá e fala bom dia, a pessoa responde bom dia nas redes sociais. Aí a pessoa já entende que está dando o quê? Em cima, não é? Assim a mulher de Potifar, ela interpretou errado. José era formoso, era bonito, havia uma diferença nele. E ela interpretou errado. E tem pessoa, irmão, que sempre está interpretando as coisas erradas. Não da forma que se deve o quê? Interpretar. Presta atenção. Bom dia é bom dia. Nada além disso. Boa tarde é boa tarde. Nada além disso. Amém? Boa noite é boa noite. Nada além disso. Aí a pessoa coloca lá bom dia. Aí vai lá no perfil da pessoa, ao invés de responder bom dia, a paz, a pessoa coloca bom dia minha linda. Bom dia meu lindo, não é? Está amarrado em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Porém ele o que? Recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ele tanto não sabia o que tinha, que não sabia nem a mulher que tinha na sua própria casa. Não é? Sim ou não? Não sabia o que tinha, mas não sabia nem como era a mulher. Porque ali estava o José trabalhando, fazendo o que era correto, e a mulher lá dando em cima de José, dando em cima de dia e de noite. Olha aqui no 9, continuando: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a mulher, tu és a sua mulher. Como pois eu faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Qual era o temor de José, irmão? Que ele não pecasse contra Deus. O servo de Deus, irmão, ele é fiel, ele faz o que é certo, não porque ele quer mostrar para o mundo, não porque ele quer fazer o certo quando as pessoas estão vendo, não. Ele quer fazer certo porque ele não quer desagradar a quem? A Deus. Amém? Quando ninguém está olhando, é onde nós temos que agir corretamente, em nome de Jesus. E o José sabia muito bem que tudo Deus tinha entregado nas suas mãos. Não era só por obra do egípcio, mas é Deus que tinha colocado ele naquele lugar, e Deus tinha feito o seu senhor confiar nele. Irmão, às vezes você está no lugar aonde os teus patrões confiam tudo nas suas mãos. Amém? Confia tudo aquilo que eles têm nas suas mãos, e nessa confiança, irmão, você não pode perder. Amém? Porque Deus colocou lá você para ser como José, o anjo de Deus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. No 10. E aconteceu que falando ela, a cada dia a José, e não lhe dando ele o que? Ouvido. Presta atenção, irmão. Ela persistindo dia após dia, mas ele não estava dando o quê? Não estava dando o quê? Ouvidos. Meu irmão, nós não temos que dar ouvido para aquilo que é errado. Como eu falei, irmão, hoje em dia há uma grande facilidade por causa da modernidade, né? A internet não dá acesso a tudo, inclusive a conversações. Como eu disse, irmão, pode começar com um bom dia, mas você viu que além do bom dia tem algo mais. O que você faz? Corta. Não tem nem que conversar, não tem nem que se explicar. Vai lá e o que? Bloqueia. Acabou a conversa. É semelhante lá a Eva, irmão. Se ela tivesse, em outras palavras, bloqueado a serpente, irmão, até hoje ela estaria onde? No paraíso, não é? Até hoje estaria lá com Deus no paraíso. Mas o que fez ela cair? O que fez ela pecar contra Deus? A conversa. Presta atenção no que eu vou falar. Nada acontece de uma hora para outra. Nada acontece de uma hora. Aconteceu nada. Começou com uma conversa. Começa com um diálogo. Começa com uma conversa. Começa com um elogio. E aí vai o que? Se esticando.
Irmão, se tivesse cortado lá no começo, tivesse cortado lá no início, não teria chegado aonde? Chegou. Então aprenda, ela estava persistindo, mas da parte de José ele não estava ouvindo. Naquele tempo, é claro, não tinha redes sociais, não tinha internet, mas se fosse no tempo atual, José tinha o quê? Bloqueado ela, não é? Sim ou não? Então, por que ainda você não bloqueou essa pessoa, minha irmã? Porque você está dando lugar, né? Lugar para o diabo, está dando lugar para essa conversa, está querendo provar o quê? Não tem que provar nada, meu irmão, minha irmã. A conversa se corta no início, o mal se corta pela raiz. Não tem que se prolongar, porque, irmão, começa com elogio, começa ali com palavras agradáveis, quando vê já o quê? Cair. E uma coisa que eu falo, irmão, a traição, a infidelidade, ela não é só quando acontece o ato, não é. O próprio Senhor disse que quando a gente olha e cobiça, a gente já o quê? Pecou. Então a conversa lá onde os olhos de ninguém está vendo, irmão, já é pecado diante dos olhos do Senhor. Já é considerado infidelidade diante dos olhos do Senhor. Por isso, peça perdão a Deus se você chegou neste ponto. Se você tem prolongado. Ah, pastor, mas é bom, irmão, cuidado. Talvez você está perdendo a sua bênção por causa disso, minha irmã. Talvez você está perdendo a sua bênção por causa disso, meu irmão. Ô José sabia, olha, foi-me confiado em minhas mãos tudo que eu tenho, mas a proibição é essa: você é a mulher do meu Senhor, não posso o quê? Tocar. Você foi colocado lá para ser bênção, não queira ter vantagens. Ah, se você fizer isso, você vai ter uma vantagem. Não, eu quero aquilo que Deus me deu, aquilo que me deu, ainda que seja pouco, eu creio que Deus vai o quê? Me abençoar. Eu creio que Deus vai multiplicar o pouco que está nas minhas mãos, em nome de Jesus. Continuando rapidamente, no 11, e sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela, ele fugiu e saiu para fora. Olha que emboscada do inferno, meu irmão. Olha que armadilha de Satanás. Eu falei aqui na sexta-feira que no Salmo 91 fala sobre o laço do passarinheiro. É a emboscada, irmão, que são preparadas quando você não está enxergando. São coisas que fazem para te prejudicar, são coisas que fazem para te difamar. Até uma fofoca, uma conversa, ela pode te difamar. Por isso tome cuidado, ore a Deus para que te livre do mal. Você não ora o Pai Nosso? Você conhece o Pai Nosso? Quem conhece? Como nós temos uma parte lá, um trecho que fala assim: livra-nos do mal. Então, destes maus, irmão, nós temos que orar para que Deus dê livramento. Amém? Porque as pessoas, irmãos, assim como eu disse, tem pessoas que são bênçãos, tem pessoas que vão querer trazer o quê? Maldição. Tem gente que vai querer trazer um engano para a nossa vida. Então tome cuidado. A Bíblia diz para você orar e vigiar. Você tem que o quê? Estar atento com as pessoas que estão à sua volta. A Bíblia, pastor, mas é de Deus. Mas a Bíblia diz que nem todos que dizem que são de Israel são o quê? Israelitas. Não é porque a pessoa aparenta ser que ela é de Deus. Olhe para os frutos, meu irmão. Olhe para os comportamentos. Olhe para essa pessoa condiz com aquilo que a Bíblia fala. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas está vivendo o quê? Outra. Pessoa que fica desejando o mal do outro. Não, mas tem que... Deus vai pesar a mão. Não, a pessoa quer que Deus o quê? Venha fazer algo ruim na pessoa. Mas a misericórdia de Deus está até sobre essa pessoa também. Mas a pessoa ela está lá amaldiçoando, é porque Deus mata, é porque Deus faz isso. Cuidado, meu irmão. Deus sim é o autor da vida e da morte. Mas como eu já citei aqui inúmeras vezes nos cultos, irmão, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aquela pessoa precisa de Deus. Ela precisa ser salva. Ela precisa ser alcançada. Amém? Eu não tenho que ficar
ficar lá fazendo o mesmo que ela faz. Pelo contrário, eu vou orar por ela. Eu vou pedir livramento, discernimento, mas eu vou pedir para que Deus o quê? Salve aquela vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então o José, ele fez o quê, irmão? Ele fugiu, no 12. E ele pegou as suas vestes, dizendo: deita-te comigo. Ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. Irmão, por que o José fugiu? José não era de Deus? José não era forte? Sim ou não? Sim. A gente tem que lutar contra o pecado, ou a gente tem que fugir do pecado? Biblicamente falando. Ah, pastor, eu sou de Deus, eu sou forte. Irmão, a Bíblia diz que a carne é fraca. Por mais que o Espírito esteja preparado, a carne é fraca. O que ele fez? É a orientação da palavra. Amém? E nós temos que fugir de todo o pecado. Deixa marcadinho aí, 1 Coríntios 6,18. Sexta só citei, mas eu quero mostrar para você na palavra. Então, pecado, irmão, se pode. Eu não tenho que encarar pecado. Eu não tenho que mostrar para o pecado que eu sou forte. Eu tenho que fugir, sair fora. Ó. Tem coisa que você tem que sair fora. Amém? Em nome de Jesus. Tem que sair fora. Mulher casada, presta atenção, não tem que ficar de conversinha nas redes sociais. Homem casado não tem que ficar de conversinha, irmão, com mulher solteira. Você quer ser abençoado? Corta essa conversa aí, meu irmão. Deus está vendo as suas conversas no oculto. Deus está vendo as suas conversas no secreto. Você pensa que ninguém sabe, mas Deus está te vendo, meu irmão. E você está trazendo maldição para a tua vida. Então presta atenção naquilo que Deus está falando com você, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 6, 18, né? Falei? 18. 6, 18. O que diz aí? Para você encarar o pecado? Diz para você fazer o quê? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então a pessoa, irmão, que ela se prostitui, presta atenção. Hoje, no entender do tempo atual, prostituir é você trocar, vender o seu corpo por dinheiro, mas não. Prostituir é você fazer qualquer coisa que você venha a ter uma vontade, seja sexual, para você ter uma vantagem, você já está o quê? Se prostituindo. Você vê aí o mundo afora, tem pessoa que se prostitui por cargos, tem pessoa que se prostitui por presentes, tem pessoa que se prostitui para ter vantagens. A prostituição, ela está muito além daquilo que nós entendemos. Tem pessoa que ela se prostitui mostrando o seu corpo onde? Nas redes sociais. Não é? Hoje tem redes sociais somente só para o quê? Para mulheres expor o seu corpo. Sabia disso? Tem pessoas que vendem o seu corpo, está se prostituindo. A pessoa que ela vai lá, ela coloca o seu corpo, ela expõe o seu corpo nas redes sociais por um elogio, para Deus receber elogio, ela já está o quê? Se prostituindo. Então a prostituição ou o pecado, nós temos que o quê, irmãos? Fugir. Porque a Bíblia diz aqui no 19: ou não sabei que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós. Já viu aquela palavra? Não interessa se você é direito ou esquerdo, mas você vai entender. Meu corpo, completa aí. Completa, está com medo? Minhas regras. Nem o teu corpo é teu, meu. Nem o teu corpo é teu, meu. Quantos anos você pode prolongar a sua vida? Você pode pegar qualquer coisa aí, vamos supor, você pega um celular, você troca as peças, prolonga a vida dele, mas não tem.
Você pega um computador, você equipa ele, troca lá a memória RAM, troca o HD, troca isso, troca aquilo, daqui a pouco você dá um upgrade, você dá um up nele, prolonga mais tantos anos, não é? Eu tinha um notebook e ele já estava dando umas engasgadas, mostrando, quem tem computador aí? Né? Com o tempo ele já começa a ficar o quê? Lento, não é? Sim ou não? Ele já começa a travar, você fica lá nervoso, vai, não entra nesse site, não sei porque não consigo fazer os trabalhos, não é assim? Sim ou não? Aí o que você fala? Ao invés de você comprar outro, você fala, o que dá para fazer? Aí você vai pesquisar, às vezes você coloca mais memória, às vezes você muda a placa de vídeo, às vezes você tira o HD lá que é ultrapassado, coloca um SSD, né? Não sei se você está entendendo o que o pastor está falando, mas aí você vai o quê? Trocando aquelas peças para o quê? Dar um upgrade. Você vai o quê, irmãos? Melhorando. Então prolonga a vida daquele equipamento. Mas quantos tempos você consegue prolongar a sua vida, irmão? A Bíblia diz que o quê? A nossa vida é 70, tem que passar disso é enfado, não é? Quanto tempo? A minha vida é minha vida. Não, a sua vida é do Senhor. O teu corpo é de Deus, amém? A Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, é Deus que habita nele, é o Espírito Santo que habita nele. No 20, porque foste comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, o quais pertence a quem? Deus, pertence a Deus. Então não é seu corpo, não é sua regra. Você não faz o que você quer. Amém? O meu corpo é para glorificar a Deus. O meu ser é para glorificar a Deus. Amém? Mas as pessoas, ela tem esse pensamento e ela vai achar que ela faz o que tem que fazer. A minha vida, é o meu corpo, é o meu eu. Se eu quiser vender, eu vendo. Se eu quiser mostrar, eu mostro. Aí lá na frente ela vai ver o mal que ela está cometendo contra o seu próprio corpo, pecando contra quem? Contra Deus, não é? Por que se faz academia, irmãos? Para a saúde, não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas às vezes a pessoa ela faz uma academia para mostrar o quê? O corpo, não é? Às vezes eu fico só de olho, aí vai lá a irmãzinha nas redes sociais, né? Aí ela quer mostrar o cabelo no espelho, não é? Conhece essa aí? Mostrar o cabelo no espelho? Conhece? Aí vai mostrar o cabelo, sabe? Não, Deus sabe de todas as coisas. E mostrar cabelo o quê? Aí vai lá o irmão lá mostrar o músculo, né, irmão? Não é? Para quem quer mostrar? Não, tá forte, glória a Deus, cheio de saúde, não é? Glória a Deus. Mas para que ficar mostrando, irmão, para o mundo? A sua saúde, a sua vida, está cuidando do templo do Espírito Santo? Glória a Deus. Tem que cuidar mesmo, em nome de Jesus. Mas cuidado, irmão, porque Deus conhece todas as coisas. Deus fala e não manda indiretas. Amém? Deus manda direta, em nome de Jesus. Então José fugiu porque pecado se foge. Fuja deste pecado, minha irmã. Fuja deste pecado, meu irmão, em nome de Jesus. Estamos quase acabando. Volta lá para a gente, tá? Pastor, que palavra é essa? Palavra de Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. Bem, é para abrir os olhos, os nossos olhos. 39. No 13. E aconteceu que veio ela que deixara suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para o que? Escarnecer de nós. Entrou até a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. Aconteceu que ouvindo ele que eu levantava a minha voz, gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela saiu a sua veste de si até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu
que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José tomou e entregou a casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali no cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Presta atenção, irmão. Por causa de uma emboscada, de uma mentira, de uma calúnia, o José foi o quê? Prejudicado. Muitas vezes, irmão, acontece conosco uma mentira, uma fofoca, um mexerico. E aí, assim como José, às vezes você não tem como provar, às vezes não tem uma câmera aí para te filmar, né? Às vezes a pessoa já fez aquela emboscada para te colocar em uma cilada. E aí, como provar? Mas Deus me deixou. Não, Deus era com José, sim ou não? Deus não era com José? Sim ou não? Às vezes surge uma conversa, irmão, alguém fala algo, e até para você provar para o teu marido, para a tua esposa, fica o quê? Difícil, fica complicado. Mas se você está na verdade, irmão, espera que aquela mentira ela vai ser revelada. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Nada vai ficar oculto diante dos olhos de Deus. O José foi prejudicado por um fator humano, sim, mas Deus estava com José. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você foi prejudicado por alguém. Às vezes até você perdeu tudo, você está sendo prejudicado, você está passando por um momento, se você pensar, você fala assim, ó, eu estou passando por isso por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa daquela pessoa que me prejudicou. Mas presta atenção, irmão, Deus é com você. Ainda que você não tenha parte da herança, ainda que você não tenha direito dos valores que era talvez direito seu, creia que Deus vai te dar muito além daquilo que você pensa. A tua herança é o Senhor. Irmão, não dá para pregar tudo aqui sobre José, mas você vai ver que José, em tudo onde que ele estava, onde ele estava prejudicado, Deus o quê? O abençoado. Até na prisão onde ele estava, Deus o abençoou. E até naquele lugar foi onde Deus fez ele ser reconhecido e chegar até onde? Até Faraó. A Bíblia diz que de servo, Deus colocou ele como o quê? Governador. Irmão, presta atenção. Tudo tem tempo. Amém? Até a tua luta, a tua perseguição, o fator que te levou você a ter um prejuízo, irmão, foi a vontade de Deus para que você chegasse aonde Deus quer que você chegue. Amém? Então, creia, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, toca a mão do teu coração. Vamos falar com Deus nesta hora. Em nome de Jesus, meu Deus. Nessa hora, meu Pai, me coloco diante do Senhor. Na tua presença, Senhor. Meu Deus querido, Deus amado, tem pessoas que estão aqui diante do Senhor, passando uma luta, uma dificuldade, uma perseguição. Tem pessoas, meu Pai, que, meu Deus, por um fator humano, alguém fez que essa pessoa perdesse tudo aquilo que era dela. Talvez lá na empresa, alguém, meu Deus, fez uma cilada e ela foi mandada embora, Senhor. Meu Pai amado, por justa causa. O Senhor sabe de tudo, Pai. O Senhor conhece tudo, o Senhor enxerga tudo. Meu Pai amado, eu creio, meu Deus, que o Senhor vai reverter essa situação. Oh, meu Deus, o Senhor é Deus poderoso. Nada foge dos teus olhos, Pai amado. Meu Pai querido, Deus poderoso, que nesta hora, ó Jesus, o Senhor venha operar milagres, Pai, na nossa vida. Que o Senhor venha, meu Deus, operar, Pai, segundo a tua eterna vontade. Ai, Espírito Santo, opera nesta hora, meu Deus. Opera na vida desta mulher, opera na vida deste
este homem, meu Deus querido, Deus amado, meu Pai, essa pessoa que está aqui, meu Deus, mas ela está, meu Pai, pela fé, ela está passando, meu Pai, lutas, perseguições,